Dia 21 de junho de 2024, estamos na casa do seu Francisco Angelim e da dona Lídia para conversar sobre assuntos do documentário Amor, Família e Vida. Qual que é o nome completo de vocês? O meu nome é Francisco Ângelo Zanella. E o meu, Lídia Belé Zanella. Vocês casaram quando? 62 anos atrás? Sim. Tá. Aonde que foi o casamento de Na vocês? Igreja Matriz. De Pumirim? Pumirim. A nova? Era o Padre Amélio, né? Na igreja de agora, de material. De agora, essa aí. Tá. Sagrada Família. E domingo passado foi comemorado 62 anos de casados. Isso. Uhum. Onde vocês moravam quando casaram? Serinha. Os Ele dois? morava em Serrinha, eu morava no município de Ponte Serrada, Bahia Baixa. E como é que vocês se conheceram? Numa festa em Serrinha. Mas é que nós se conhecia desde criança, né? As famílias de vocês eram parentes ou amigas? É amigas. Conhecido, né? Uhum. Então, no tempo que vocês começaram a namorar, tinha festa? Sim. De igreja? Igreja de Serrinha. De vez em quando? Mas nós namoramos, acho que 6 meses, nem. E o senhor ia namorar de Serrinha e ia lá para Bahia Baixa, em Ponte Isso. Serrada? Uhum. Tá. Que dias da semana? De sábado. De sábado? Saía de Jacutinga, dormia lá? Sim. Tá. Daí dormia onde? Dormia lá em casa, né? Sim, mas tinha sobrado, dormia no sobrado? Não, ele dormia embaixo, o sobrado, daí nós que ia para o sobrado. E como é que era o namoro naquele tempo? Olha, o namoro era sentar um lá no fundo e outro aqui no fundo, né? Porque o pai era, meu Deus, não podia nem pegar na mão. E que assuntos que vocês conseguiam conversar? Era um pouco de tudo, né? Mas tinha que ser lá, um longe do outro para conversar. Ali, e sempre um junto. Irmão e irmã sua? Ou talvez até o pai e a mãe ficavam ali, se nós fazíamos filozinho, eles ficavam ali. E se o pai fazia hora de dormir, quando era lá um pouquinho, ele fazia... Pega e vai dormir, porque amanhã... E aí, uns 5 meses de namoro, vocês resolveram casar. Tá. O que fez a senhora querer bem para ele e achar que ele era o homem certo para a senhora casar? Eu acho que era a bondade dele, né? E a família dele também, a sogra e o sogro, era muito gente boa. Uhum. E o senhor? O que o senhor gostava nela que achou que seria a mulher certa para casar? Eu sempre gostei dela, desde pequena. Desde pequenininha. Sempre gostei. Então, foi o senhor que puxou o namoro? Sim. Depois eu fui lá e daí conversamos e começamos a namorar. O começo foi assim, na festa, ele vendia número de rifa, né? Daí ele chegou perto de eu queria me vender número de rifa, eu não queria. Daí ele puxou 2 e me deu, ele disse, então esse é teu. Aí começou, né? E no casamento, a senhora veio de Ponte Serrada para Ipumirim? Ele veio me buscar no dia do casamento, o Hermínio Zanella com o caminhão. Veio uma turma de gente para cima, e daí voltemos, 10 horas nós tínhamos que estar ali na Igreja Matriz. E casaram no civil também? Sim. Naquele dia? Foi aquele dia, sim, que casamos no civil. Sim. Então, o seu Angelim
pagou o caminhão do Zanella para ir a Ponte Serrada, pegar a Sim. noiva e os convidados de irem para o Mirim. Depois vocês voltaram para fazer a festa onde? Aqui no caso do pai dele. E em Serrinha. Mas lá perto onde mora a Cleide, né? Dá para lá de Serrinha 6 quilômetros. Sim. Mais pro lado de Sim. Lambedor? Ou do Pro Capitão? lado de Jacutinga. Pro lado de Jacutinga. Pro lado de Jacutinga. Tá. Como é que foi essa festa? Foi bonita, porque é churrasco, bebida e cuca, pão, bolacha. Aquele tempo fazia tudo em casa, né? Sim. A valsa da noiva? Teve a valsa da noiva? Olha, teve, mas só que não tinha fotógrafo, nada, né? Sim. E quem que eram os músicos da festa? Não era o Escalcão? Escalcão era Mas como é que era o nome dele? o santo. Não o bom filho. Bom Filho Escalcão, era. Aí, de noite, vocês foram para casa de quem? O sogro. Moraram com ele. Moramos com ele 2 anos. E como é que era lá? Trabalhava junto ou era parte? Não, trabalhava tudo junto e ficamos 2 anos juntos. Uhum. Tá. E os presentes que vocês ganharam foram o que de casamento? Foi pouca coisa, porque naquele tempo lá ninguém era de levar tanto presente, essas coisas, né? Mas ganhamos um pouco de louça, era bules, essas coisas ali. Coisa que a gente ocupava depois, né? Sim. E os padrinhos, quem que foram? Meu Deus, acho que morreram quase tudo. Era a Graciosa e o Arlindo, e o Isidoro Santião, e uma lá que era minha vizinha, e o José Rigotti, ela era minha professora sempre, Emma, e no teu lado o Hermínio e a Maria, Hermínio Zanella. O senhor, quando casou, então não ganhou nada dos seus pais? Depois saímos fora, daí ele me deu um pedaço de terra. Mas depois de lá 4, 5, era mais de 4, 5 anos que nós era casados. Mas aí o senhor ganhou um pedaço de terra? Sim. Sim. Tá. E a senhora ganhou enxoval quando casou? Mas um enxoval, sim. Mas ele veio pegar minha roupa lá na Bahia a cavalo, com o cargueiro, o cesto, né? Daí encheu 2 cestos assim, lá ele vinha. E o que a senhora ganhou nesse enxoval? Era pouca coisa. Mas o que era? Era toalha, lençol, coberta, travesseiro, essas coisas ali. Ganhou a máquina? Não. Tá. E a senhora aprendeu a costurar quando era solteira? Não. E fazer bordado, crochê? Eu fazia um pouco de crochê, mas depois larguei mão, porque depois na roça não tinha mais como, né? Sim. E daí, então, quando a senhora casou, a senhora não remendava as roupas da sua família? Em casa, pouca coisa, mas depois que eu casei, eu tinha que remendar, sim. Por que tinha que remendar? Era calça, camisa ou mais, né? Porque o serviço dele era mais, né? Na roça, sabe como é que é? Rasgam mais a roupa, né? E daí tinha que ajudar. Tá. E que conselhos que a senhora recebeu da sua mãe, do seu pai, quando resolveu casar? A mãe sempre ensinou pelo bem, né? O pai também, mas o pai era meio... Mas a mãe, ela era bem... Uhum. Então, ela ensinava o quê? Ela ensinava, né? Que ela dizia sempre assim, quando que uma filha quer casar, primeiro ela tem que aprender a fazer pão. Primeira coisa é o pão que tem que fazer. E o serviço de casa. Porque não adianta casar que tu vai lá e tu não sabe nem cozinhar um arroz e feijão, né? E o senhor? Que conselhos que o senhor recebeu quando resolveu casar?
É que ele ficou lá junto, né? Ficamos Sim. sempre juntos. Sim, mas o seu pai, a sua mãe, irmãos, tios, eles falavam sobre alguma coisa do casamento? Eles falavam, sim, e daí quando que o meu irmão ia casar, daí eu tinha que... A gente não dava para ficar junto, 3 casais de uma casa. Daí eu disse para o meu irmão, tu vai ficar tu com o pai ou eu? Ele disse, vou ficar eu com o pai. Daí eu disse, eu tenho que me virar agora me fazer uma casinha fora e tudo. Daí me virei, fiz uma casinha fora, mesmo na terra do falecido pai. Sim. E essa casa foi feita de madeira. Tudo a madeira cerada da serraria, levei a história na serraria, tudo, com careta e tudo. E que tamanho que tinha essa casa? De 6x5 eu acho que era. Tá bom, meia. Tá. E que móveis que vocês tinham quando fizeram a mudança? Como? Que Os mobília? móveis. É. Deixa que eu te conto. A minha pia era uma tábua fora para a janela. Pendurada lá, ainda ao redor punharam tipo uma mata-juta, porque tu colocava um prato, ele corria lá no chão, né? Porque ela tinha que ficar meio assim. E daí tinha 2 cadeiras, o fogão, uma mesa, peguemos aquela mesinha que nós tínhamos no quarto quando casamos, uma cama e o colchão de palha. De milho? Hein? Palha de milho? Palha de milho. Ainda que não tinha sabugo dentro. Ai, fazia o quê? E os pratos, como é que eram os pratos? O prato era de louça. E o fogão, Fogão era um fogão normal. como ainda tem hoje? Sim. Tá. E onde nasceu o primeiro filho ou filha de vocês? Lá junto Lá? com os nonos ou na Não. casa? No estágio, estava morando na nossa casa. Tá. A senhora fez quarentena, Como? os 40 dias que tinha que ficar de dieta. Lá não tinha dieta. Lá era serviço. Levantava da cama e tinha que lavar a roupa da nenê. Então, não teve quem foi ajudar a senhora quando Tinha a você... Maria Pegorini, a irmã dele, que ela vinha, mas sempre também não podia, né? Sim. Então, a senhora não pôde fazer... A senhora sabia que precisava fazer a dieta, mas não deu para fazer. Não deu, não deu. A gente se cuidou um pouco, fiquei uns dias sem ir na roça, mas depois tinha que ir na roça, né? E quem que cuidou da Nós pequena? levava na roça. Punhava um cesto, colocava lá dentro. Tinha que fazer assim, né? E como é que ajeitava esse cesto? Não, o cesto era um cesto baixinho, daí eu colocava essas roupas, que nem um colchãozinho dentro, né, para deitar ela. Punhava numa sombra, embaixo de uma árvore. E dava de mamar na roça? Dava de mamar, sim. Quando ela chorava, daí ia lá, dava de mamar. Depois ela voltava pro cesto. E quando tinha 2 crianças pequenas, como é que fazia? 2 cestinhos? Era 2. Talvez a gente, que nem nós fazíamos um buraco na terra, quando ficava sentado, e punhava um pano grande para eles não comer terra e sentava lá dentro. Um era o Douglas, pode perguntar para ele. Que quando o Douglas era pequeno, nós se levava ele na roça e ele ia atrás do nono lavrar e ficava lá brincando. Brincava, esse buraco era fundo quanto? Era fundo para ele, que ia, sentava dentro, que o menino batia até assim, né, para eles não cair também. Tá, e daí tinha que colocar um pano grande para eles Para ele não pegar terra. Tá, e que brinquedinho que dava para eles? Ali era latinha, era toda coisa assim, porque dinheiro para comprar não tinha. Uhum. E em casa, quando eles eram maiorzinhos, que tipo de brinquedo que tinha?
Ah, a gente quando podia, que nem eu tinha duas meninas, comprava alguma boneca, alguma coisa assim. Senão eram os brinquedos que eles se faziam. É. Tá. E com quantos anos os filhos de vocês começaram a ajudar? Olha, elas começaram cedo, porque lá em casa elas iam em cima de um banco para lavar louça, elas me ajudavam bastante, né? Eu acho que nem 10 anos elas não tinham. Fazer fogo. Fogo, elas faziam o serviço. E a água? Aonde que tinha água encanada ou tinha que buscar? Não, era na fonte. Tinha cobalha, tinha que pegar. O balde de madeira Não, ou era não? de alumínio. Já de alumínio. Tá. E o que vocês plantavam na roça? Ah, ali era um pouco de tudo, era feijão, milho, arroz e mandioca, batata. Uma semina não sabe. Tá. E vocês vendiam alguma dessas coisas? Sim, o que era de sobra nós vendia. Para quem? Para os comerciantes, assim, que tinha. Tá. E de criação, o que era que tinha? Ah, nós tínhamos umas vacas, no começo tinha uma só. E daí tinha os boi, uns porquinhos, galinha. E como é que é? Vocês matavam, comiam carne de galinha, de porco? Carneava uma galinha que nem de sábado, ela durava quase a semana inteira. Geladeira não se tinha, daí tinha que pôr bastante sal para ela não estragar, era assim. E quando é que se matava porco? Ah, cada volta e meia nós carneávamos porco, né, quando estava gordo. Uhum. Mandava carne para os vizinhos? Sim, nós se trocava sempre a carne para os vizinhos. Fazia salame, turismo? Sim. Tá. E carne de gado? Ah, carne de gado era mais difícil. Cada vez em quando. É, depois que comecemos a ter mais vaca, né, daí veio os terneiros, daí engordava e nós carneava. Sim. E qual que era a comida que mais se fazia? Ah, era arroz, feijão, massa, batatinha, porque isso a gente plantava, né? Daí a gente colhia as batatinhas, mandioca, batata, essas coisas. Uhum. E com os filhos, tá? O que vocês ensinaram para os filhos? Ah, nós ensinamos pelo bem, né? Que ele estudasse, isso no catecismo, tudo certinho. Então, os filhos de vocês foram na escola de Jundiaí. Jundiaí, lá junto com os alemão. É. Tá. E o que eles aprenderam lá? O que a professora ensinava? Ah, ela ensinava, né, um pouco de tudo, e a professora também não era estudada que nem agora, né? A professora delas era a Almita. Que morava em Arabutã. Sim, morava ali em Jundiaí, perto da escola. Sim. Vocês lembram o que se aprendia naquele tempo na escola? Olha, elas aprendiam que nem quase, não que nem agora, né? Mas ler, escrever, elas... Fazer conta Sim, de juro. elas se viravam. Uhum. É certo. Tudo joelhado, os quatro, nós dois e as duas meninas. Arrancar o Íncio no meio e me desce o Ivan com toda a família. Ivan Friseri. Lá para as 10 horas. Gente, eu disse, vamos para cá e vamos fazer o quê de comer? Ah, sorte que as meninas me ajudavam bem. Peguei, matemos uma galinha e as meninas despenou, limpou. E daí elas ajudaram a fazer comida, porque eles vinham seguindo lá em casa. Tá, deixa eu entender a história. Onde é que a senhora estava com as 4 meninas? Com as duas. É, aonde? Na roça, arrancando isso no meio do arroz. E daí era às 10 horas e vimos a Kombi que descia ali no morro. Eu disse, só pode ser o Ivan. Daí veio o Ivan com a família. Gente,
e pensar, ir para casa e fazer a comida. Essa história a senhora pode... E a família se ajudava com os pais, os tios, os parentes? Se ajudavam? Sim. Como é que era essa ajuda? Também na roça a gente trocava os dias, né? E tinha os Pegorini, que morava lá perto, que era a irmã dele. Meu Deus, eles me ajudaram muito. Uhum. Porque era só o casal que tinha para trabalhar na roça. Só. E os filhos pequenos para crescer. Para levar junto, para dar serviço lá na roça ainda. O que os pequenos faziam na roça? A roça tem que roçar, depois queimar, depois tem que plantar, limpar, lavrar, e é tudo assim, colher. E daí tinha uma ou outra coisinha que as crianças também conseguiam fazer. Sim, ajudava. É tipo o quê? Se era arrancar feijão, essas coisas, ela ajudava. Tu ia arrancar batatinha, elas ajuntavam, o que podia, né? Uhum. E vocês viveram o tempo em que não se podia falar a língua de casa do pai, da mãe, dos nonos? Olha, junto com os alemães, porque nós morava depois ali que fomos morar, o primeiro vizinho era alemão. Tá. Então, em casa, vocês falavam o dialeto dos pais? Sim. Tá. E os alemão falavam na casa deles o dos alemão? Podia falar em casa? Nós, sim. E nós ia lá nos alemão, eles vinham lá, mas nós falava em brasileiro, né? E eu já sabia falar em alemão quase tudo. Mas depois os alemãos saíram e daí não foi mais falado, eu esqueci quase tudo. Sim. Então, em casa, a senhora aprendeu a língua dos pais, o que alguns ainda chamam de dialeto italiano, né? Mas na escola falava era português. O português. E se falasse o italiano na escola, era normal ou não podia? Não, não podia. Daí, se tu não sabia, por exemplo, falar aquela palavra, né? Daí a professora explicava. E com o senhor aconteceu a mesma coisa? A mesma coisa. Era tudo. Conta que tu era arteiro. Pode contar, isso interessa. Saía de lá onde que nós morávamos, eu vinha em Serilha, na aula, fazer 6 quilômetros de a pé. E no inverno, como é que era? No inverno era o mesmo também. Sim. Chinelo de dedo. Nós, às vezes, ia de pé no chão, até lá perto da escola, e levavam calçadinho, aquelas paragatas que diziam, né? Daí lá tinha uma sanga, nós lavávamos os pés naquela água fria, enxugava, depois punhava as paragatas para dentro da escola. Isso. No inverno? No inverno. Os dedão ficavam assim, ó, dos pés. E como é que vocês, quando vocês foram na aula, escrevia no quadro ou na lousa? No quadro. E vocês tinham um caderno já? Sim, caderno, livro, tudo. Tá. E como é que era a sacolinha de vocês? Eu pouco fui, porque eu ia um dia sim, um dia não. O pai trabalhava com fumo. Quando ele dizia, não vai, que tem que te instalar o fumo, né? Tinha que ficar em casa. Daí eu perdi muita aula, né? E aí vocês foram fazendo a vida juntos. Que dificuldades que vocês tiveram para construir a família de vocês? Mas muita dificuldade. Porque tinha vez que a gente ia para casa da roça, tu não tinha nem quase bem dizer o que comer, né? Às vezes era pão e café, de meio-dia. E mais o quê? E quando nós fomos morar sozinhos, daí a mãe dele, ela me emprestou uma latinha de banha, um pão emprestado, né? Ela disse, quando tu faz, tu me devolve. E era assim, às vezes a menina queria as coisas, não tinha como comprar.
E depois eu comecei a ficar sempre doente, daí num mês fiquei 18 dias internada. E ali fui indo sempre aquela história. E como é que era a saúde? Ficou internada aqui pro Mirim? Pomerim. E como é que era a Tinha me saúde? dado úlcera, né? Bastante dor de cabeça me dava, e daí o doutor me internava e ficava ali. Quem que era o médico? Ah, agora não me lembro naqueles Sim. anos. E o hospital era aquele de madeira? Era aquele que lá em cima onde que tem, que tinha o Sindicato. sindicato, Sim, é sabe? de madeira. Ali, de madeira. Tá. E vocês tinham que pagar? Tinha que Aquele pagar tempo lá, sim, tinha que pagar. tudo. Até um dia, eu estava lá internada e o Angelim pediu se o doutor esperava o dinheiro até que engordava os leitão. É uma coisa até de dar risada. Mas daí o médico pediu, mas que tamanho é os porcos? Ele disse, eles estão mamando ainda. Depois disse, eu vou engordar. E daí o médico era muito bom, ele disse, não, eu espero e não te cobro juro nenhum. Porque ele disse, né, daí eu te pago o juro. Ele disse, não, não precisa pagar juro, não vou cobrar. Eu quero só ver a saúde, diz de que ela melhora, né? Mas nós sofremos na vida. Como é que vocês venceram esses problemas? Ah, depois ele começou a criar porco. Põe um chiqueirão de porco, aí foi melhorando. Daí o primeiro dinheirinho que deu para sobrar, porque nós pegava o dinheiro emprestado lá para pagar aquele, mas graças a Deus não ficamos devendo um pila para ninguém. Daí o primeiro dinheiro que sobrou, ele comprou um Maverick. Comprou o quê? Um Maverick, um carro. Ah, um carro. É, do Arizanella. Os Arizanella, que é aquele que... Morreu com o trator aqui embaixo, que ele era sobrinho nosso, né? Sim. E que vitórias que vocês conseguiram, que vocês têm alegria e têm orgulho? Ah, mas foi quando nasceu as filhas, né? Então, vocês têm orgulho da família de Meu vocês? Deus. Que nós passamos. Porque nós sofremos na vida. E no mato derrubar árvore. Árvore para fazer a história, levar no engenho e tudo. Nós dois. Tora para fazer o quê? Para fazer a casa. Para fazer casa de chiqueiro. E vocês mesmos ceraram? Não, serraria, sim, fazer a história, uma serraria lá de Jacutinga. Fazer as tábuas. Que era de quem? Do Belé. Uhum. Tá. E pode continuar. Mas porque eram as árvores, né? Aquelas canelas grossas, grandes. Nós ia lá com o serrote, eu e ele derrubava, fazia a história. Nós dois se carregava ela na carroça. Depois ele ia na serraria, levava na serraria para serar. Tá. Nós estamos aqui hoje na casa de vocês, na cidade de Ipumirim. Uma casa muito boa, vocês moram muito bem. E atrás de vocês tem várias imagens de santos, né? Em outros locais a casa também tem. O que a religião significou na vida e no casamento de vocês? Ah, é tudo. É a vida, é tudo, tudo. Vocês sempre foram religiosos? Sempre. Tá. Então, na vida de vocês, de casados, quando é que você costumava rezar? Como é que era? Como é que era a devoção de vocês? Nós, quando tínhamos crianças, as meninas pequenas, nós ia a cavalo. Quase todos os domingos no terço em Serrinha. Nós ia em 4 em cima de um cavalo. Uhum. E em casa? Em casa também se rezava. O tempo da quaresma também, nós fazíamos aquelas novenas de 46 dias, 46 noites, rezava a novena. Era sempre.
E como é que vocês faziam a celebração da Páscoa e do Natal? Era a Páscoa ou era o coelhinho? Não, nós era Páscoa, né? Tem sim que tem coelhinho, né? Mas fazia como dava, né? E vinha os presentinhos. Sim, pouca coisa, mas sempre vinha. Daí depois, porque as meninas reclamavam, né? Sim. E como é que eram esses presentes à Páscoa? Ah, eram uns doces que a gente comprava, umas coisinhas assim para ela. Talvez a gente comprava até roupa, né? Porque roupa era o que sempre faltava. Sim. E no Natal? Era Natal ou tinha Papai Noel? Não, Papai Noel assim não é que nem agora, né? Não nem existia. A gente comprava um presentinho e deu. Quando vocês casaram, vocês moravam mais perto de Jacutinga, mas vinham na... Serinha. Ele era sócio em Serinha, né? Sim, tá em Serrinha. Mas não morava ali perto da sede da comunidade, Não, mais longe. 6 quilômetros para lá. Isso, tá. E o que tinha em Serinha naquele tempo? Igreja, escola, cemitério, O salão, clube, o salão? o salão tinha. Tá. E do que vocês participavam? Ah, era o terço, né? Todos os domingos tinha terço. Missa era uma vez por mês, talvez passava de um mês ainda. Sim, mas tinha mais alguma coisa na comunidade? Vocês ajudavam com alguma coisa? Sim, quando tinha festa, eu tinha que, desde quando eu casei, trabalhava na cozinha. E ele churrasqueiro. Churrasqueiro, tá. E fora a festa, tinha outras diversão? Ah, às vezes tinha jogo de futebol, isso aí, mas ele ia, mas daí eu não ia muito, né? Então, era poucas as vezes Era que tinha pouco, sim. diversão. Uhum, Tá, mas tinha bodega? tinha. Tá. E o que se fazia na bodega? Ela jogava baralho, e quando que era a hora do terço, o tio, o pai do Valdir, ele dizia, agora é hora no terço. Daí estava jogando baralho, tinha que jogar as cartas em cima na mesa, sair fora da bodega. Ele fechava a porta. Depois do terço voltava. Depois no terço Tá. voltava. E tinha bocha e bolão ou não tinha? Não, tinha só jogo de baralho. Aquele tempo com a época de hoje, o que vocês me dizem? Ah, hoje tem mais, né? Porque tem idoso em Serinha. Até ontem tinha reunião, nós nem fomos, porque era molhado e eu com a perna assim que ele vai com o fuque até na porta, né? Mas daí nós nem fomos ontem. Mas é bom vir nos idosos. Sim. Os casamentos de antigamente com os casamentos de hoje. Ah, que os casamentos de antigamente era, eu já digo, melhor, porque o menos ficava junto, né? Hoje casa, hoje se é sábado, até sábado que vem estão separados. Não é mais aquela, né, aquela ligação que tem. Uhum. E vocês gostariam de dizer um pro outro hoje? A senhora olhando para o seu Andilim para a senhora. Vocês gostariam de dizer alguma coisa um pro outro? Ah, eu gostaria de dizer que, já que vivemos até agora, nós podíamos viver mais uns anos juntos, né? E, né? Sim. Porque a hora do casamento, lá, quando o padre faz a pergunta, a gente jurou de ficar junto até que a morte nos separa, né? E daí temos ali. Uma vez veio os missionários aqui na Urdemica, ali, que era do Fabrinho, ainda, mas no final estava ali. Daí nós fazíamos o casal mendigo, mais tempo casado, nós ia. Daí o missionário disse, é muito difícil, ele disse, de encontrar um casal junto até hoje, né? O que Era o senhor bonito. quer dizer para dona Lídia?
assim, olhando para ela agora. Ah, O que o senhor quer dizer para Dona Ele é Lídia? bem surdo. nós ficamos sempre juntos. Eu acho poucos dias nós vamos diferença para o cemitério. Eu sempre Ele digo. está sempre dizendo que nós vamos morrer poucos dias de diferença. Eu disse, Ou junto. se conhecemos de pequena, eu disse poucos dias. Então, foi bom ter casado. Ah, Foi bom ter casado? Foi sofrido, mas foi bom. sim. Foi sofrido, porque nós sofremos a nossa parte. Tá. E então vocês têm orgulho da família de vocês. Ah, sim, com certeza. O que vocês têm de bom na família? Olha, os netos, bisnetos, meu Deus do céu. Estou com 6 bisnetos. Tenho 5 netos, E quantos filhos? 2 moças. Só 2 A moças. Cleide e a Neiva. Uhum. Tá certo.